Bem, boa noite a todos. Queria agradecer a presença do Coronel Fraga, candidato ao governo, que realmente atendeu o nosso convite a estar aqui conosco e poder expor um pouco do projeto dele para a segurança pública, para o governo de Brasília. Nós já tivemos um bate-papo, assim como com os outros candidatos da nossa diretoria com ele, né, onde a maior parte dessas perguntas que a gente vai renovar já foram feitas. Então, Coronel, muito obrigado. Eu queria lhe dizer que essas perguntas foram feitas a todos os candidatos, são comuns, de interesse da categoria, representada pelo sindicato, e a nossa metodologia, posteriormente a essas perguntas, a gente abre para os colegas fazerem perguntas também para o senhor, para que a gente possa conhecer os detalhes do seu programa e, ao final, o senhor fazer considerações de pontos que, acaso, não tenham sido tocados aqui durante a nossa sabatina, Coronel, muito obrigado. Em primeiro lugar, infelizmente, nós temos que tratar da questão salarial. A Polícia Civil enfrenta uma grande perda. O senhor sabe da nossa situação muito bem, até porque o senhor, como um membro egresso da segurança, o senhor acompanha de perto essa situação. Infelizmente, nós não gostaríamos que fosse a nossa pauta principal, mas hoje é condição de volta ao estímulo dentro da instituição, de manutenção dos quadros que hoje estão indo embora. E é essencial que a gente faça essa pergunta para o senhor. Se o senhor pretende recompor os salários da Polícia Civil, encaminhando a mensagem à União, garantindo a concessão da paridade com a PF, quando e como o senhor pretende fazer isso? Bom, primeiro eu quero dizer que o candidato que esteve aqui, que disse que ele vai fazer o que eu já disse que ia fazer. Agora, eu só não prometi, e acho que é mentira, ele garantir que no primeiro dia de governo ele vai fazer isso. Isso acredita quem quiser. Eu disse que vou fazer a paridade. Vou encaminhar a mensagem o mais rápido possível, para a gente... Porque depois que encaminhar, é uma outra luta. Não pensem vocês que vai ser fácil, que isso dá em torno de 30 e poucos %, não é isso? De reajuste. E 37%, 37% da folha. 37% da folha, dá 600 e poucos milhões. Mas então nós vamos fazer o encaminhamento igualzinho o Rogério Rosso disse que ia fazer. Não tem nenhuma diferença. Podem ter certeza que é compromisso também. Não é promessa, é compromisso. Entendeu? Coronel, o senhor vai acolher a sugestão da categoria para indicação do diretor-geral a ser formulada por meio de lista tríplice? É importante a gente contextualizar a situação que a gente vive hoje dentro da instituição. Já conversamos a respeito. Hoje não nos sentimos representados pelo diretor-geral. O diretor-geral não recebe a categoria, não recebe os delegados-chefes. Nunca fez uma reunião com os delegados-chefes. A informação que a gente tem há mais de 1 ano e meio não nos recebe enquanto representantes da categoria. E essas feridas realmente têm deixado marcas profundas na Polícia Civil. E a gente precisa renovar essa administração. Hoje nós não conseguimos compreender a manutenção em nenhum governo que signifique algo que signifique a manutenção desse governo Hollenberg na Polícia Civil. O senhor pretende acatar essa lista tríplice? Doutor Rafael, eu acho que se a categoria achar que isso é o mais importante, faremos isso. Eu concordo com a lista tríplice, desde que o governador escolha entre os 3 o nome dele. Assim como eu quero para a Polícia Civil, eu não sei qual vai ser, porque no militarismo as coisas são mais diferentes, eu também quero jogar isso para a própria Polícia Militar. Eu acho que é muito importante você ter alguém que é debatido, escolhido pelo corpo, vamos dizer assim, pelo corpo da polícia, seja civil ou militar, até mesmo porque, ao escolher, você tem a certeza que aquele comandante ou aquele diretor vai lutar pelos anseios da categoria. Então, é claro que é uma boa ideia. Já aprovamos no Congresso o projeto de lei para a Polícia Militar, que é mais difícil, em virtude do regime militar. Agora, para a Polícia Civil, não tenha dúvida que é uma boa opção e que também faremos isso. A lista tríplice é uma boa ideia, desde que a escolha de seja do governador. Está muito fácil as perguntas, Rafael. Muito fácil, A gente já conversou a respeito de tudo, como eu tinha falado, Inclusive, nós estávamos conversando no café agora há pouco,
E falando das delegacias fechadas, né? A próxima pergunta tem a ver com isso. Nós vivemos um momento de sucateamento da Polícia Civil imposto pelo governo Hollenberg, 62% das viaturas antieconômicas, metade das delegacias circunscricionais sem plantão, sendo fechada fora do horário de expediente, né? 50% do quadro, né, não provido. Uma situação desastrosa que a gente tem vivido, né? Todos aqui somos testemunhas disso, e nós precisamos saber, nós precisamos de uma esperança, né? Qual o projeto do senhor para reconstruir a Polícia Civil, restabelecer a dignidade dentro da instituição? Eu tenho anunciado para a Polícia Militar 1.000 policiais por ano, porque a situação da Polícia Militar é muito grave também. Em 2010 nós tínhamos 16 mil homens, hoje nós temos 11.300. Quando eu vi da Polícia Civil, é 50%. Na verdade, quem está mais defasado de seus quadros é a Polícia Civil. É o percentual maior, é o da Polícia Civil. Eu disse que vou fazer, e vou fazer, eu vou convocar os inativos. A minha vontade é trazer de volta uns 2.000 policiais militares para ativa, ganhando uma gratificação que compense. Não sei, até aproveito aqui, viu? Eu quero aproveitar e saber se isso é possível na Polícia Civil, se existe essa possibilidade, porque na Polícia Militar existe a reconvocação. Porque se tiver dentro da Polícia Civil, eu não vejo outra alternativa, nós precisamos recompletar os quadros urgentemente. Sabe por quê? Porque um policial não tem na prateleira, não. A formação de um policial demora. A da Polícia Militar é 1 ano. Como é que você vai recompletar um quadro quando você tem 1.000 homens que daqui a 12 meses vai ser colocado nas ruas? Mas quando esses 1.000 homens já estiver sendo colocados nas ruas, nós já perdemos 300. E eu estou falando de um quadro de 6.000 policiais. A Polícia Civil também com essa deficiência, com essa defasagem. Então, quando eu não tenho anunciado isso para a Polícia Civil, porque eu não conheço a legislação de vocês, mas se puder, a pessoa querendo ser reconvocada, voltar para o serviço ativo, é a única alternativa que nós temos, para inclusive evitar que essas delegacias continuem fechadas. Isso está causando um mal muito grande para a segurança pública. Delegacia não pode, em hipótese alguma, ficar fechada. Então, se puder, eu quero fazer isso para recompletar. Se não puder, o concurso público será aberto imediatamente. Ou parece-me que tem gente para ser chamado. Não sei. Nós temos algumas carreiras que têm concurso aberto, né, como, por exemplo, de delegado, nós temos de peritos, de médicos legistas, agentes não, papiloscopistas, mas falta de agente escrivão, que são os quadros mais defasados na atualidade. E aqui para nós os mais necessários para a delegacia funcionar. Hoje o maior déficit são nessas carreiras e nós precisamos realmente de concurso, né? Poderíamos tentar criar uma solução jurídica, mas nós acreditamos que a melhor solução realmente é o concurso. Concurso. É o Demora concurso, um pouco nós não mais. temos essa figura da reconvocação. Exatamente. Não então, existe na Polícia Civil. Não é possível. Então vamos ter que, vai ser mais demorado, eu tenho que saber até isso para poder falar para quem me questionar. Eu só ia... Boa noite, coronel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo tranquilo. A nossa legislação ela não permite, né, que haja essa... Reinvestidura. A pessoa foi aposentada, ela não volta ativa. Uma questão de ordem prática, e vai ao encontro da questão da paridade, é que, da maneira como está, o número de policiais que hoje estão na bonde de permanência, eu sou um deles, se não houver uma recomposição salarial, que é a justa paridade, esse problema do efetivo vai se agravar ainda mais. Além de nós não termos como reverter a aposentadoria, a partir talvez de outubro agora, dependendo de como se dê o resultado do primeiro turno, a debandada na Polícia Civil é enorme. Enorme. Sem falar que nós temos pela frente a discussão da Previdência.
Sim, ainda tem isso. Ainda tem isso. O senhor lembrou bem. Inclusive, a questão da Previdência, ela aflige todos os policiais civis. Todos. E é uma coisa também que, às vezes, o senhor, desculpa, viu, Rafael, se eu estiver sendo oportuno aqui, é só se falar. A questão da Previdência é uma coisa que está ficando um pouco alátere quando vão falar do salário dos policiais civis e dos militares. Desculpa. Os militares, nesse aspecto, eles têm uma legislação federal que lhes garante de direitos, dentre elas a questão da integralidade, a paridade entre o ativo e o inativo. O policial civil já é uma coisa um pouco não tão garantida do ponto de vista legal. Então, esse é outro problema que a gente enfrenta com relação à Previdência. Eu só queria fazer esse parênteses aqui com relação a essa questão do efetivo, tendo em vista que não há como ter amparo legal para fazer essa reversão. E o que vai ainda minorar a situação é se houver recomposição pela paridade, que aí as pessoas que estão no abono de permanência vão permanecer. Há essa questão da paridade, da Previdência ainda. Vamos seguir. Coronel, nós temos sentido, né, nos ressentido do contato com o governo. Né? Nós temos um problema de interlocução muito grave com o governo do Distrito Federal. É bem verdade que foi próprio desse governo Hollenberg, né? A inabilidade dele e da sua cúpula nesse diálogo com as categorias foi muito grande. Né? Mas essa falta de diálogo, ela realçou uma questão que vem nos incomodando muito. E nós já conversamos também particularmente a respeito disso. Eu queria que o senhor colocasse para os colegas, né, que é a questão da Casa Militar. Nós sentimos que a Casa Militar tem muita proximidade com o governo, né, e ela praticamente nos alija das discussões de segurança pública com o governador. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de interlocução e parece que sempre dependemos de um aval da Casa Militar e, às vezes, os interesses são conflitantes. Né? E nós gostaríamos, né, uma demanda da categoria, recebemos isso de vários colegas, de participar dessa estrutura, né, essa estrutura aproximada com o governo, de segurança, de inteligência do governo, né, e também política, porque a gente sabe que, ao fim das contas, a Casa Militar ela é uma secretaria de Estado e ela tem também uma ação política. O senhor pretende tornar plural esse órgão, com os outros segmentos da segurança participando, a Polícia Civil participando diretamente, ou manter essa estrutura que, inclusive, recebe muitas críticas por conta do tamanho dela? Olha, numa discussão, eu me recordo, só para responder com mais precisão, no governo Arruda, ele teve uma ideia de que queria acabar com a Casa Militar. Eu falei que não aceitava. Primeiro porque o governo Arruda, ele era passageiro. A Casa Militar, a Polícia Militar, ela é permanente, ela é perene. Então eu disse o seguinte, olha, você não faça isso, porque a Casa Militar, e você tem toda a razão, a pessoa, o chefe da Casa Militar, é o responsável, inclusive, pela despesa do governador, quando ele viaja, problemas de ordem pessoal, é quem cuida realmente. O que eu acho muito pertinente, e aí realmente o viés lá é só de militar, a gente tem que mudar o nome. Eu gostei de uma ideia que me deram de criar um gabinete institucional. Aí cabe a gente trazer o delegado, a figura do delegado, para poder estar ali no mesmo patamar de assessoramento junto ao governador. Mas temos que mudar o nome. E aí você sabe que se dependesse da Câmara Legislativa, era tudo fácil. Mas nós temos que encaminhar a mensagem para o governo federal. Mas acho que é pertinente e nós vamos, junto com você vai estar no sindicato, ou qualquer um que esteja, pode me cobrar essa condição aqui da gente fazer uma análise, mudando o nome, a nomenclatura, e aí agregando tanto o bombeiro, que também tem a proibição de não assumir a Casa Militar, né? Quem assume é sempre um policial militar, mas nós podemos compartilhar esse gabinete institucional, como tem na Presidência da República, para que possa abrigar os 3 filhos da mesma mãe. Não pode ser tratado ninguém com ilegitimidade, não. É verdade. Na gestão do governador, o senhor é secretário,
foi criada a assessoria especial da Polícia Civil. A doutora Débora foi a primeira assessora-chefe do doutor Coelho. Não, foi na gestão, e seu Coelho na gestão do Arruda. Então, já existiu no governo essa estrutura, só fazer uma junção. Pois é, mas você há de convir que essa assessoria não estava no mesmo patamar da Casa Militar. Casa Militar é Secretaria de Estado. Isso é fácil de se resolver, gente. Isso é fácil. Apesar que nós vamos depois, cada um vamos ter uma de falar, né? Mas já que o assunto, uma das perguntas seria nesse sentido, da assessoria da Polícia Civil, Fraga, mesmo que se tenha que observar o princípio constitucional de ter que mudar isso no Congresso Nacional... Já está no meu gabinete. Não, já está lá no meu gabinete. Ele fica lá no comitê, constantemente, numa cadeira assim também. Eu levei daqui, lembra não que você me deu? Eu queria nesse momento, antes de eu fazer as minhas colocações posteriormente, mas aproveitando a colocação do Dr. Loss, nós sabemos que existe o princípio constitucional, que o gabinete militar implica em decisões maiores. Mas ficaria já uma sugestão aqui, enquanto não se consegue fazer essa mudança constitucional, que não é fácil, você sabe disso, fazer uma mudança constitucional é muito demorado, principalmente em termos de gabinete militar, a repercussão nacional é muito grande. Mas aí não é PEC, não. Eu aí sei, é lei ordinária. Mas mesmo assim, a pressão vai ser muito grande de todos os lados. Então, eu já faria uma sugestão, dentro da colocação que foi feita, se não existia a possibilidade de voltar uma assessoria da Polícia Civil no gabinete do governador. Fechado. É mais fácil essa aí, tá bom? Essa é mais fácil. Sim. Até a gente manda a mensagem, até esperar a aprovação lá. Mais uma pergunta fácil para o senhor, né? O senhor vai tirar de letra aqui, vai sair aqui ganhando de goleada. A gente sofreu muito com figuras alienígenas comandando a nossa segurança pública. A segurança pública perdeu totalmente a capacidade de articulação do sistema de segurança pública. O comando das forças, as forças elas são vinculadas diretamente ao governador, a gente sabe disso. Mas esses pontos de contato, essa articulação, essa função sistêmica, esse tom é sempre dado pela Secretaria de Segurança. Infelizmente, por falta de capacidade de articulação, até porque são pessoas que não eram do métier, não conheciam as pessoas, não tinham a respeitabilidade dentro das forças policiais, a gente viu que a Secretaria de Segurança realmente virou a rainha da Inglaterra, que sempre se falou. O senhor pretende importar o secretário de Segurança? Como é que o senhor pretende gerir a Secretaria de Segurança? O nosso secretário de Segurança, o próximo, será com certeza absoluta do Distrito Federal. Vocês vão achar engraçado, mas não é não. Vai ser decidido no par ou ímpar, se vai ser primeiro um delegado ou um coronel. Vou botar os dois numa sala e vamos fazer esse acordo. Quem quer ser o primeiro? Se ninguém se habilitar, digo par ou ímpar. Porque o coronel, se for sorteado, o adjunto dele será o delegado. Se o delegado for, o contrário. E aí, gente, nós vamos estar juntos. Eu não consigo entender essa divisão nossa. Não faz sentido, já tivemos tempo. E aqui eu uso aqui o Paulinho como testemunha. O Paulinho é do tempo que a gente se dava muito bem. É o tempo, mas que não pode haver essa briga, essa desarmonia entre as corporações. Isso, Fonseca. Eu cito o exemplo quando eu comandei a Celândia, meus parceiros direto eram o Crisanto e o Zé Luiz, e fizemos uma parceria lá fantástica. Itamar ali é testemunha. Né, Itamar? A gente não tinha esse negócio, a população, quando está em perigo, não quer saber se eu uso colete ou farda, não. Quer ser atendida. Então, eu acho que é mais do que natural, e aí, eu estou falando para o ímpar por uma razão muito óbvia. Se eu escolher primeiro o delegado, vai ter ciumeira. Se eu escolher o coronel, vai ter ciumeira. Então, eu vou tornar claro isso. Olha, os dois serão, meus próximos secretários de segurança são esses dois aqui, acabou. Agora, ou então entrem numa sala e saiam com resultado. Olha, vai ser ele aqui. Pronto, não tem problema. Isso é o que nós temos que fazer. Porque a partir dali, um vai ter responsabilidade com o outro. Ele vai querer ser um bom adjunto para depois ele ser o secretário.
é uma forma da gente tirar essa coisa. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. No governo Arruda, vocês acham que quem seria o secretário de Segurança Pública? Vocês têm dúvida disso? Eu não quis. Eu não quis. E a minha explicação para ele foi o seguinte: olha, eu vou causar um transtorno para você perante a Polícia Civil, não está certo, o pessoal da Civil vai chiar, como eu também chiaria se fosse o contrário. Então vamos fazer o seguinte, esqueça, eu não quero ser secretário. E aí foi quando depois ele veio com uma bomba maior para mim, que foi ser secretário de transporte, porque era realmente em caso de polícia. Então eu tenho consciência daquilo, das coisas que eu defendo, e tenho coerência. Eu jamais iria fazer qualquer tipo de coisa sabendo que um governador precisa das forças de segurança unidas. A gente sabe que unidos nós vamos adiante. Se a gente se dividir, pode ter certeza que a coisa não vai andar. Então, por isso, eu acho que eu respondi, né? Sim. O par ou ímpar aí, porque se a imprensa estivesse aqui, a notícia ia ser isso aí. O governador Fraga vai escolher no par ou ímpar para... Oi, Cláudia, tudo bom? Prazer em vê-la. Então, é isso. Eu só quero dizer que os dois vão ter que se entender e vai ter que sair o nome da lei. Candidato, nós temos, e o senhor também acompanha isso muito de perto, né, um problema muito sério da gestão do Fundo Constitucional. Recentemente teve um relatório de fiscalização do Tribunal de Contas da União que gerou muita preocupação, né? São uma previsão escatológica de fim de linha do Fundo Constitucional. Ontem, em 2023, o Fundo Constitucional ele vai entrar em colapso. Ele não vai sequer conseguir custear as folhas de pagamento das forças de segurança, mantido o crescimento vegetativo. E, para completar, não bastasse isso, temos toda sorte de questionamentos sobre esse uso do Fundo Constitucional, né, que não é resolvido pelos governos do Distrito Federal, lamentável. E uma das questões que eles batem muito é na do contingenciamento do ODESP das Forças de Segurança. Eles entendem que a competência é da União para a manutenção das Forças de Segurança, que, portanto, esse orçamento que é previsto nas leis orçamentárias da União, ele não poderia ser contingenciado pela Secretaria de Fazenda do DF, como acontece ordinariamente. Existe aqui, foi criada uma coordenação de gestão do fundo, e nós não participamos, a Polícia Civil, acredito também na Polícia Militar, a gente já conversou a respeito disso, nós não temos participação nessa coordenação, nós não temos participação nos órgãos do DF de gestão do fundo, apesar de sermos o tempo todo vítimas dessa gestão do fundo. O senhor pretende inserir, ouvir as forças, os representantes, os dirigentes da instituição nessa gestão do fundo, mudar essa dinâmica? Doutor Rafael, esse Fundo Constitucional é uma verdadeira caixa preta. É uma coisa absurda. Nós já tivemos reunião com o ministro Diogo, e ele diz: olha, Fraga, eu passo o valor, né, para o governo, o GDF. Lá vocês é que... Né? O que se sabe é que o Fundo Constitucional, ele foi criado, e eu votei, eu estava na Câmara quando eu votei, em 2001, 2002, nós votamos o Fundo Constitucional, e ele é para a segurança pública. Depois veio uma emenda e colocou que secundariamente, né, bem como prestar assistência financeira à saúde e educação. Mas de forma secundária. O principal é a segurança pública. E olha que nós ainda já recuperamos, nós hoje estamos com 57% do fundo. Nós chegamos a ficar com 50%, não, com 49%, 48%, exatamente. 48%, e a força dos sindicatos, dos professores e da saúde, fizeram com que os governantes passados tirassem o dinheiro do fundo, prejudicando a área de segurança pública para beneficiar esses dois segmentos que são fortíssimos na parte da pressão ao governo através das greves, do poder de greve. Eu quero, e aí eu peço ajuda para a gente eleger o Bolsonaro, que aí a gente vai resolver isso de forma muito mais tranquila. O senhor vai dar 17 razões? Vou dar 17 razões para a gente resolver o problema do fundo, né? Eu tenho certeza que nós temos que ter mais participação e conhecimento desse fundo. Não sei se os governadores não têm.
Porque eu lembro que eu tentei descobrir isso no governo Arruda, e eu reconheço que eu era um secretário forte do governo Arruda e não consegui descobrir. Então, a gente precisa muito, eu não posso avançar com algo que eu não conheça. Agora, o que eu sei é que nós temos que lutar, porque o fundo é nosso. O fundo é para a segurança pública. E não permitir que seja utilizado dinheiros do fundo, como, por exemplo, foi usado para pagamento de pessoal. A área da saúde, para inativos. Isso é proibido. Saúde e educação. Saúde e educação. Com relação a isso, exatamente. Com relação a isso, nós temos que estar atentos e nós não vamos permitir. Aí, quando você falou a questão do que a gente corre o risco de, no fundo, lá na frente, o fundo não dá para pagar os salários, isso é apavorante. Como é apavorante para qualquer governador saber que a folha de pagamento hoje, 80% do que se arrecada já está comprometido com a folha de pagamento, para pagar a folha dos servidores públicos. Sobra, portanto, aí pouco, 20%, para a gente fazer investimento, fazer as coisas necessárias para a gente tocar o Distrito Federal. O senhor vai estar amanhã no debate do Movimento Brasília de Volta ao Eixo, lá na Associação Comercial? Vou. Também estarei lá, eu já vou dar uma dica para o senhor. Né? Esse número parte de uma criatividade fiscal do governo. Eu sei. E quando eles alegam eles pegam o pagamento, a despesa da segurança pública, ele joga na de cá. Exatamente. E quando é para fazer o oposto, mas o pior, doutor Rafael, que eu tive com o sindicato do fisco e tive com a Receita. Eles me garantiram que hoje 50% da folha é para pagar, 50% da arrecadação é comprometida com o serviço público. Isso eles disseram para mim. Informação verídica. Aí foi quando eu fiquei sabendo dessa informação que o Hollenberg, o caboclo sem vergonha, ele faz essa mutretagem, ele pega o dinheiro, a despesa e coloca num bolo. Ele é mestre de distorcer estatística. Exatamente. Números. E pesquisas também. Coronel, essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, ela não foi feita para outros candidatos por um simples motivo. Ela não tinha ainda uma razão consolidada de ser. Mas sendo o senhor oriundo da Polícia Militar, eu me sinto obrigado a fazer essa pergunta, que é relacionada ao termo circunstanciado. Hoje nós vivemos uma crise, né, institucional entre a Polícia Civil e a Polícia Militar por conta do termo circunstanciado de ocorrência, cujos principais argumentos a gente até entende a nível nacional, mas aqui em Brasília nos parece ser tanto quanto falacioso, né? Dizer que aqui as distâncias obrigam, especialmente quanto à Polícia Civil, apesar das críticas, e aí eu não quero nem entrar nesse mérito, porque eu acho que é uma coisa muito mal resolvida, inclusive dentro da instituição, criou uma plataforma permitindo a Polícia Militar utilizar essa plataforma, né, fazendo com que a gente não perca os dados que são tão caros para a investigação criminal. Como é que o senhor pretende gerenciar essa crise? O senhor vai tomar partido da Polícia Militar? O senhor vai resolver, vai fazer o que o secretário deveria ter feito já e não fez? Vai restituir a condição de constitucionalidade dessa questão? Rafael, talvez seja a nossa única discordância. Eu defendo o cumprimento da Lei 9.099. A grande discordância entre civil e militar é que os delegados discordam que o policial militar seja uma autoridade policial. Eu sempre procurei defender e diferenciar o delegado, eu sempre o chamei de autoridade policial processante. Mas dizer que o oficial da Polícia Militar, ou quem quer que seja que esteja na ponta da linha, não seja autoridade policial, eu discordo e isso me perdoe. Eu realmente não tenho como concordar. E tenho, até mesmo para não ser incoerente, tenho brigado lá dentro do Congresso Nacional para que a gente avance. Eu acho que a autoridade policial, o delegado, já está mais do que consagrado na legislação como aquele que, titular do presidente do inquérito, não há dúvida quanto a isso. A Lei 9.099, o escopo da lei, era levar mais celeridade para a sociedade. Tanto é que as ações que realmente as ADPOLs entraram, a maioria delas perderam, porque o entendimento é esse. Porque o que é que se pretende? Não é tirar poder do delegado, que nós sabemos qual é a autoridade. É a gente permitir que os termos circunstanciados
Nós não estamos falando de crimes, estamos falando de crimes de pequeno potencial ofensivo. Aquilo que realmente só vai demandar tempo numa delegacia. O mais próximo da gente ter um acordo é a gente, após fazer o termo circunstanciado, mandar os dados para a delegacia e o SUSP vai possibilitar isso, mas o conflito de dizer que aquela autoridade, que aquele policial militar não é uma autoridade competente para lavrar um TCO, me perdoe, aí é menosprezar também o policial militar. O nosso policial militar, ele tem o 3º grau. E o que é o termo circunstanciado, doutora Cláudia? Nada mais é do que uma ocorrência minuciosa. Nós não vamos fazer investigação. O policial militar não vai fazer investigação. Ele só vai, olha, e aqui eu digo, quero invocar aqui Santa Catarina. Santa Catarina é um exemplo de modelo, que isso dá certo. Não ocupa as delegacias, não fica lá esperando uma viatura parada por algum tempo até esperar o despacho da ocorrência. Nós estamos aqui falando de sociedade, de agilidade. Nós não temos o direito de estabelecer uma disputa entre corpóreos e prejudicar a sociedade. Eu defendo o termo circunstanciado na forma de dar maior celeridade e deixar a Polícia Civil naquilo em que ela tem a competência constitucional, que é apurar as infrações penais, né, e os crimes de maior potencial ofensivo. Porque, veja bem, não vamos entrar em debate, mas aqui os senhores podem se orgulhar do grau de investigação de crimes que os senhores têm. Agora, vamos aqui para perto, para Goiás, que os crimes não chegam a 8%, doutora Mônica, de elucidação. Os senhores aqui podem bater no peito e dizer aqui não, e eu sou testemunha disso, e é o que eu tenho mantido meu discurso na Câmara dos Deputados, que a Polícia Civil do Distrito Federal, esta sim, assume um papel de elucidar crimes muito, mas muito acima da média nacional. Então, é uma discussão realmente que a gente a gente fica em posições. Agora, eu quero harmonia. Você falou que o mais importante é vocês terem os dados. Os dados vão ser disponibilizados, mas não tem como frear isso, gente. Agora mesmo, recentemente, para aprovar as medidas protetivas para a Polícia Civil. A lei é clara. Quem estabelece medida protetiva para as mulheres é o juiz. Aí eu briguei lá, a gente colocar o delegado de polícia. Mas não só o delegado, eu queria que substituísse o nome delegado por autoridade policial. Pelo policial. Aí o João Campos era o relator, delegado daqui do Goiás. Me telefonou, Fraga, deixa aprovar o projeto, tal. João, vamos construir um texto, João. Nós estamos caminhando juntos, esse tempo todo. Vamos construir um texto para nós, que seja bom para as mulheres. Não vamos perder a oportunidade de ter as medidas protetivas adotadas pelo delegado. E olha, foi duro convencer os delegados que no lugar onde não tem delegacia, por que não deixar o policial, gente? Esse monopólio não pode existir. Ah, mas o delegado que é autoridade policial, sim, mas ele também, aí o juiz vai dizer, e o Ministério Público não ia aceitar. O que é que nós fizemos? Eu construí o texto pelo telefone com o João Campos. Pode perguntar. Falamos, olha, deixa, primeiro caso, juiz, é quem estabelece as medidas protetivas. Segundo caso, o delegado de polícia. Terceiro caso, onde não houver delegacia de polícia, ou seja, onde não houver o delegado, o policial. Está errado isso, Rafael? Pois é, então, eu tenho que pensar na mulher e na sociedade, gente. Mas eu estou falando isso porque eles não queriam. Eu insisti e falei, João, eu estou dando a oportunidade para a gente acabar aos poucos com essa coisa, João. Para com isso. Ele aceitou. Na mesma hora levaram lá e aprovamos por acordo. Então ficou essas 3 hipóteses. Eu tenho certeza que vai ser vetado. Eu tenho certeza. Também tem. Pode ter. Que vai ser vetado. Agora, vai ser vetado, mas a gente pode derrubar o veto. Não, aí não. Aí com certeza não. Tá certo. Não, mas é porque essa lei já está lá para ser vetada. Não dá tempo, não. Já está lá, já foi aprovada. Está aprovado, já. Está no prazo. Já foi aprovado. Então a bancada feminina,
juntamente com a bancada da bala, não vai. Nós vamos derrubar o veto. Se ele vetar, nós vamos derrubar. Porque é um texto que fica bom. Ora, os senhores são testemunha, nós temos 5.570 municípios. Tem delegacia em todos os municípios? Ou a mulher que está num município onde não tem delegacia pode morrer? Gente, é isso. Então, eu não tenho mais aquele excesso de corporativismo. Eu penso mais na sociedade do que nas nossas corporações. Nós temos que fazer esse meia-culpa, senão nós não vamos avançar nunca. Eu luto muito pela unificação nossa. Você fala que eu ainda falo como policial, né? Não esqueço, né? Mas a unificação das polícias é a saída para tudo isso. Acaba esses conflitos. E eu recebi um projeto muito inteligente daqui e nós vamos jogar lá. Estou colhendo já a assinatura. Eu só acredito na unificação começando pela formação. Não adianta dizer que nós vamos unificar a polícia com essas culturas diferentes. Os senhores até pouco tempo podiam fazer greve, os militares não podem. Os senhores têm sindicato, a PM não tem. Como é que nós vamos unir duas corporações com culturas diferentes? Não tem como. Então, é melhor a gente avançar, faz a unificação primeiro pela formação. É policial, academia única, sai policial e ele vai seguir a vida dele fardado. Ah, esse cara é um bom investigador. Vai para o departamento de investigação. E vira civil, sem farda. Mas pertencem à polícia do Distrito Federal. Então eu, coronel, e o doutor Marcelo, ele não vai falar mal de mim porque ele está falando mal dele. Nós somos da mesma polícia, um único comandante. Nós somos da polícia do Distrito Federal. Hoje eu estou trabalhando no segmento fardado. Amanhã eu posso estar no segmento investigativo sem farda, como é o modelo americano. É assim no mundo inteiro. Mas se nós ficarmos, nós não vamos avançar. Então, Rafael, teremos ainda outros debates sobre isso, mas eu espero um dia convencê-lo que é o melhor para a sociedade, sem querer tirar nenhum tipo de autoridade do delegado. Nenhuma. Tanto é, quando eu fiz pela primeira vez, eu fui o primeiro relator da reforma da segurança pública, já prevendo uma unificação das polícias. Sabe onde é que eu coloquei os senhores delegados? Juízes de instrução, porque eu defendo o juizado de instrução. E os senhores me perdoem, o modelo policial brasileiro é ultrapassado. O inquérito policial, obrigado, doutor. O inquérito policial é ultrapassado. Ou a gente dá valor jurídico para ele, ou se dá o valor jurídico para ele, ou então... Exatamente isso. O delegado perde tempo, perde agente na rua, faz tudo, e chega no juiz, o juiz faz tudo de novo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. É só no Brasil e em Uganda. É isso aí. Aí eu coloquei os delegados como juizados de instrução, como juízes de instrução. Gente, chegou ali na hora, aqui uma mesa assim, o cara chega lá, o policial entra com o cara, bateu no carro. Sua sentença é essa aqui. Está resolvido o problema. Não. No nosso país, a gente abre um inquérito e não anda, né? Mas se tirar o nome do delegado, eu apanho lá. Eles querem o nome do delegado. Gente, eu vou abrir agora a palavra para aqueles que querem fazer as perguntas, começando aqui pelo Paulinho. Bem, Fraga, me permite, né, que o pessoal sempre comenta aqui, nós somos o decano, né? E, como tal, a gente tem que partir do princípio da hierarquia e disciplina, né? Tomara que prevaleça, então eu tenho direito a falar primeiro, desculpa. Pessoal, eu conheço já o Fraga, nós, mais de 40 anos, não vou nem falar quanto tempo, mais de 40 anos, quando ainda jovens, eu cabeludo, hoje eu tenho pouco cabelo, muito cabeludo, iniciando como delegado de polícia, o Fraga como tenente, que nós nos encontrávamos no futebol, e era porrada, né, Fonseca? Era um pau dentro de PM e Polícia Civil para valer. Mas o bacana de tudo, gente, é que depois que acabava aquilo dali, nós íamos para o quartel ou para a delegacia, começávamos a brincar, tomávamos a nossa cerveja
E quantas vezes nós resolvimos operação naquele momento? Quantas e quantas vezes nós éramos chamados ou no quartel ou na Polícia Civil para que nós sentássemos e fizéssemos tudo isso. Mas mudou, Fraga, porque é o seguinte, claro que houve uma evolução muito grande nas nossas polícias, né? E naquela época nós sabíamos, pela nossa formação que nós tínhamos, que nós cumprimos as nossas atribuições. Nós tínhamos as nossas atribuições. Então, o que está acontecendo hoje é que está precisando regulamentar, na verdade, são as nossas atribuições. Esses conflitos que estão surgindo aí em razão da evolução que nós estamos tendo. Principalmente quando se fala em TC, né, e tantas outras, P2, me desculpe, que às vezes acontece demais, mas eu acredito, Fraga, a primeira, como observação, somente essa primeira observação, é que, como você mesmo falou, acho que é importante, eu também participei muito tempo, não só da instituição, mas também como entidade até nacional, que nós encontramos muitas vezes no Congresso, talvez seria interessante que houvesse uma construção de trabalho, e não que houvesse decisões unilaterais. Por exemplo, eu acho que TCO, como você falou, tem diversos argumentos, eu também tenho minhas posições, você tem as suas, né, dentro do princípio que nós temos que defender as nossas atribuições, mas o que está faltando, eu acredito, Fraga, é que nós possamos sentar. Por quê? Brasília entrou numa briga dessas atribuições por causa do governador Hollenberg. O governador Hollenberg, por diversas vezes, chegava aqui na Polícia Civil, aqui conosco, prometeu que iria resolver nas situações, inclusive a isonomia, depois saía daqui, ia na PM, assim, não sai nada para a Polícia Civil se não sair para vocês. E começou a criar um ânimo muito forte nisso aí. Eu acho que isso aí criou uma dificuldade muito grande. Então, eu tenho certeza que você, Fraga, se por acaso lograr êxito na sua corrida, né, que antes que se observe uma resolução, uma portaria, como saiu hoje, né, estabelecendo o TCO, de uma maneira, uma portaria do comandante-geral. Direto do comandante-geral. Por quê, Fraga? Porque, já que nós temos que aguardar uma decisão na Câmara Federal, para que se discuta mais sobre essas atribuições, que escolha até quais são as ressalvas que podem ser feitas no TCO ou não, mas essas decisões não podem ser unilateral. Então, eu tenho certeza, e quero ter essa certeza, Fraga, não vou dizer que eu tenho certeza, mas quero ter essa certeza, pelo tudo que você falou e da nossa conversa que já tivemos atrás, que essas decisões têm que ser construídas. Eu acho que nós temos comandante-geral e temos um diretor-geral. Se estão na sua função trabalhando bem ou mal, eu não vou discutir aqui, mas é muito lamentável que saia uma decisão de um comandante-geral já estabelecendo tudo que tem que ser feito. E isso não é discutido de forma institucional. Então, custa sentar o governador, estou falando de Brasília, tá? Antes de chegar lá. Publicou hoje, né, o Gustavo, saiu. Custava o comandante-geral, porque como ele lá tem o comandante-geral, tem gabinete militar, nós temos o diretor-geral, mas não sei se temos o diretor-geral. E perdemos um nivelamento, nós não temos nível para discutir com a PM nem com o bombeiro lá dentro. Né? Então, eu acho que o que precisa ser construído, Fraga, como você mesmo falou, é que haja uma discussão. Se for para ter uma discussão dentro de Brasília, vamos sentar nós. Vamos sentar a Direção-Geral da Polícia Civil. Eu não estou nem dizendo entidades, hein? Estou falando primeiro como instituição. Isso aí nem seria papel nosso, em princípio. Nós estamos assumindo uma coisa em razão da omissão da instituição. Né? Teríamos que sentar as entidades, as instituições, e aí sim, sentaria e se discutiria uma forma que pudesse resolver, não só para a polícia, mas para a sociedade. Então, eu acho que está faltando é que haja realmente essa integração, Fraga, nesse sentido de atribuições, até que seja elaborado no Congresso Nacional alguma coisa definitiva. Essa é a minha primeira colocação. A segunda colocação é com referência à isonomia. Já foi falado demais, já discutimos demais, você já falou que vai realmente dar a nossa isonomia. Né? Então, eu só queria... Fraga, você sabe disso muito bem, já falei até para os outros candidatos, mas para aqueles que talvez não estivessem aqui, eu entrei na Polícia Federal em 1967, estou um pouquinho velho, né? Depois de 68 eu vim para a Polícia Civil de Brasília. Naquela época, um pouco antes, eu aprendi isso na academia nossa, em 65 foi aprovado o Estatuto do Policial. Esse Estatuto do Policial, Fraga, até hoje é o mesmo.
Então, a isonomia que nós temos da Polícia Civil não é brincadeira, não. É histórica e legal. Porque o Estatuto Policial de 1965 estabelecia lá direitos e vantagens, né, que era o Departamento Federal de Segurança Pública, separou para a Polícia Civil e Polícia Federal. DFSP. Antigo DFSP. Então, houve... Eu não sou desse tempo, não. Eu quase que cheguei lá. Bom, então, veja bem, até hoje, Fraga, nós somos regidos pela 4878. Nós, policiais civis. Então, sempre para ajudar o esclarecimento para você e para os colegas que aqui estão, que a briga nossa é uma briga legal, é uma briga histórica. Né? Nós não estamos pedindo favor nenhum, estamos apenas pedindo que cumpra o que sempre foi estabelecido. E mais ainda, Fraga, eu tenho certeza que você leva a pancada de lá, os colegas daqui, o Laerte, leva daqui, né? Quando você às vezes defende um lado, o Laerte defende de cá, nós sabemos a dificuldade que os parlamentares têm quando faz parte de uma corporação. Né? Então, que seja visto com muito cuidado que quem tem a paridade com a Polícia Federal é a Polícia Civil. Ponto, outra linha. Se por acaso tiver que existir uma recomposição, que eu acho normal, uma recomposição para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, não queremos ganhar mais do que ninguém. Nós estamos brigando para o nosso direito, mas apenas um parênteses, se por acaso houver uma recomposição, falou já sobre isso, de recomposição para que não haja diferença, que seja considerado, acho que estão querendo me derrubar aqui, seja considerado alguns aspectos. Por exemplo, fazer a nossa isonomia e considerar a Polícia Militar, que seja estabelecido que nós descontamos um INSS pesado, nós somos obrigados a pagar plano de saúde, né? E nós não recebemos auxílio moradia. Certo? Então, você abate tudo isso que tem, é bom. E serviço voluntário. Serviço voluntário é novo, eu nem me lembro disso aí. Então, veja bem, quando você abate do bruto, nós ficamos lá embaixo, bem longe da Polícia Militar. Porque depois que faz esse abatimento todo, aí coloca-se auxílio moradia e outros penduricários que tem, que eu não estou discutindo aqui certo ou errado. Mas o que acontece, existe essa defasagem. Então, o que eu pediria que fosse considerado, quando houvesse essa isonomia, esses aspectos. Porque é um absurdo nós pagarmos, eu até trouxe aqui, Fraga, eu pago, eu e minha esposa, R$ 4.100 de plano de saúde. Plano de saúde. Né? Então, veja bem, quando você faz isso na civil, é diferente da Polícia Militar. Graças a Deus, a Polícia Militar tem uma outra maneira e parabéns para ela. Né? Não estou criticando ela, não, parabéns. Mas que seja observado isso. Que seja observado, porque eu acho que isso é importante. Bom, eu vou agora chegar à minha pergunta, Fraga. A terceira pergunta, a terceira colocação. Há poucos dias eu vi aqui no Zap você fazendo uma mensagem para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro, falando justamente com esse problema de saúde do servidor, que eu acho justíssimo a sua colocação. Justíssima, desculpa. E você dizendo lá que precisa melhorar a atividade de saúde para vocês, Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Militar. E, independente disso, você disse nessa fala que tem aqui, não estou criticando a sua fala, não, as suas colocações, que você ia buscar dinheiro do Fundo Constitucional para melhorar o serviço do hospital, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Então, dentro desse princípio, Fraga, agora eu pergunto, então nós teríamos que fazer também, já que se busca tanta isonomia, que nós tivéssemos também o mesmo tratamento, que nós tivéssemos também uma situação que houvesse dinheiro do Fundo Constitucional, da onde for, que a PM tem essa situação por outro lado, para que nós tivéssemos também o nosso hospital, gente. Ou o nosso hospital, ou fizéssemos convênio para que nós tivéssemos diminuído isso aqui um pouco. Porque é um absurdo nós pagarmos isso enquanto as outras corporações não pagam. Volto a dizer, não estou criticando as outras corporações, estou pedindo apenas que haja um tratamento igual para todo mundo. Que esse tratamento não seja somente para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro. Já que existe isonomia, vamos também partir para que nós tenhamos um plano de saúde ou então um atendimento de saúde melhor.
E, por fim, Fraga, agradecer, eu tenho certeza por tudo que nós já conversamos, eu acho que nós já encontramos em tantos outros debates, até de clubes sociais, né? E fico muito feliz, Fraga, e quero acreditar em você, porque você tem, trabalhando na sua campanha, colegas. Você tem tem colegas delegados que estão trabalhando na sua campanha. E eu tenho certeza que esses colegas que estão lá não estão sendo enganados. Eu tenho certeza. Tenho certeza que eles sabem daquilo que você está falando e daquilo que nós esperamos. Então, eu quero que você seja não só um governador da PM, você seja um governador da Segurança Pública do Distrito Federal. Muito obrigado. Tudo bem, gente. Tudo bem, Paulo. Eu concordo plenamente com o que você falou e é claro que o interesse maior é a gente buscar, quando eu falo da Polícia Militar e do bombeiro, e o bombeiro não sofre as mesmas agruras que o policial militar sofre, que o bombeiro sempre foi mais bem organizado que a Polícia Militar, essa é a verdade. E esses dias eu fiquei indignado quando eu vi um policial não conseguiu atendimento, e você veja que hoje o serviço médico da Polícia Militar, para qualquer situação, ele tem que sair de onde ele estiver, só pode ser atendido lá no Hospital do Gama. Isso é uma tristeza policial. Não pense você que o serviço lá está essas coisas não, que está uma porcaria. Né? O hospital é bom, mas a distância, né? Então, isso é muito ruim. E eu quero aproveitar então a situação e o meu objetivo principal, é claro que o discurso foi direcionado porque eu estava numa plateia que tinha só policiais e bombeiros militares. Mas eu defendo um plano de saúde empresarial para todos. Para todos. Eu concordo plenamente com você, que o policial civil não tem uma policlínica assim à altura, eu concordo. Você veja, a Polícia Militar construiu um belo hospital. Um belo hospital. Se a gente avançar nas nossas conversas, quem sabe a gente não transforma aquilo num hospital da segurança pública, gente. Como é o HFA, para atender todo mundo, entendeu? Aí a Polícia Civil entra com uma parte, o bombeiro entra com outra e a Polícia Militar com outra. E todos nós seremos atendidos. Porque, olha, exatamente, não tem como a gente não avançar, gente. Quem gosta da gente é só a gente mesmo. Não pense vocês que a gente vai encontrar respaldo em outras coisas, outros segmentos, que nós não vamos. Nós é que temos que cuidar da gente. Então, não quero de maneira alguma criar essa separação, ou o policial de primeira e o de segunda categoria. Por isso, que quando eu vejo alguns policiais civis me atacarem, dizendo que paridade, aí botam uma foto eu dizendo só com SLU, isso é pura maldade, isso é falta de não ter o que fazer, ou talvez não conheça a minha vida. Eu jamais iria defender uma categoria a ponto de esquecer a outra. Ao contrário. E eu quero que fique registrado aqui. Fui eu mesmo, por causa de comprometimento pessoal com o presidente da República, quando eu retirei os militares estaduais da reforma da Previdência, fui eu também que fui lá e briguei para que a aposentadoria da Polícia Civil e Federal fosse também colocada num outro patamar. Me perdoe, quem estava lá era eu. E eu cheguei ao ponto de ter a decência de dizer o seguinte para o líder do governo: eu não vou decidir esse assunto sem ter um delegado aqui. E os delegados, e não encontrei ninguém. Aí liguei para o João Campos, nada. Liguei para o Bessa, nada. Liguei para o Valdir de Goiás, nada. E a resposta, e o Arthur Maia comigo, dizendo: nós temos que resolver isso. Fraga, dá uma posição, Fraga, você é presidente da bancada. Eu falei: sou presidente da Frente da Segurança Pública, mas eu não posso falar pela Polícia Civil nem Federal. O único que eu achei, doutor Rafael, foi o Daiello, o diretor da Polícia Federal. Eu não sei se quando eu saí você estava lá fora, não? Fui lá e decidi, falei: ó, eu só vou decidir com ele aqui, está aqui. E foi assim que nós tomamos uma posição. Como é que eu posso ser inimigo da Polícia Civil? Porque eu não aceito que um policial civil esteja bem acima do policial militar, como eu também não aceito que o policial militar esteja bem acima do policial civil. Ora,
Dizer que eu sou inimigo porque eu defendo um salário bom do policial militar, me perdoe. Aí é egoísmo demais. Aí é egoísmo, né? Eu já ouvi isso, viu, doutor Marcelo? Eu já ouvi um policial civil, ele defende que o PM ganhe igual o policial civil. Antigamente os senhores tinham o direito de ganhar mais porque tinha o curso superior. Nós colocamos a polícia militar e o bombeiro com curso superior. Então, nós não podemos... quando eu sou contra o Instituto Hospital de Base, por que é que eu digo que eu sou contra? Porque pegaram a iniciativa privada e o serviço público. Os dois fazendo a mesma coisa, só que um ganha bem mais que o outro. Aí não dá certo. Faça isso. Eu não, faça você ganha mais que eu. Não dá certo, gente. Nós temos que lutar por uma igualdade. Não tem diferença. E eu disse que, infelizmente, não tem como fazer isso. Eu gostaria muito, Paulinho, que a gente tivesse assim a chance. Eu já chequei, vocês têm 8 níveis, parece, 8 ou 6. Polícia Militar tem 14. Eu gostaria que todos tivessem condições da gente fazer o seguinte: quantos níveis tem a Polícia Civil? 10. Polícia Militar, 10. O que ganha o agente, ganha o soldado. O que ganha o delegado, ganha o coronel. Agora, se os senhores, eu estou falando senhores generalizando, tá? Não é caso aqui específico para ninguém. Agora, se a Polícia Civil não aceita isso, doutor Rafael, aí realmente fica difícil. Não estou aqui defendendo diferença salarial, estou defendendo igualdade salarial. Né? O delegado e o oficial. Eu, por exemplo, sou formado em Direito. Eu tenho curso de Direito. Né? Então, qual é a diferença nossa? Eu faço inquérito, eu faço inquérito policial. A gente faz o inquérito do IPM. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Enquanto a gente ficar com os nossos problemas pequenos, nós não vamos avançar. Então, eu concordo plenamente e faço um reparo à minha fala nessa situação. Mas o objetivo principal é levar, porque na nossa conversa aqui, você me falou esses casos. E eu acho muito justo. Ou vamos caminhar, as opções que eu dei para o policial militar, qual foi? Ou vamos recuperar o hospital, contratando médicos e enfermeiros, para botar lá dentro, para atender, ou vamos entregar aquelas instalações físicas para uma organização civil, para administrar e nos dar um serviço de qualidade, ou vamos partir para um plano empresarial. Aplica-se também à Polícia Civil, não vejo diferença nenhuma. Tá bom? Doutor João. Em relação à isonomia federal, acho que o ideal é a gente buscar de imediato a equiparação da Polícia Civil com a Polícia Federal e tentar fazer uma igualdade de salários, mas começando de cima. O problema é que o pessoal entende que quando fala assim, o soldado vai ganhar igual a gente, é como se estivesse rebaixando o agente de polícia. Porque, como se vou dar um exemplo, o da PM, equipe especial, o coronel com primeira classe, o major com a segunda classe, né? O delegado de classe com o capitão, né? Então nivelando todo mundo por cima, não por baixo. Aí o agente de polícia também é a mesma coisa. Sobrar no final os soldados, talvez os sargentos. Mas, aí esse é um problema que tem que ser resolvido. Mas esbarramos, sabe em que nós vamos esbarrar? Numa questão. Vocês, aos 13 anos de serviço, vocês alcançam o ápice do salário. Exatamente. Com 13 anos. O policial militar é 30 anos. Pois é, tem que mudar, porque nunca vai conseguir fazer essa equiparação ou agradar todo mundo com essa diferença de interstício. Exatamente. O problema é o interstício. A gente chega até um certo ponto. Aí ele fala, mas o policial civil, em 13 anos, já está no ápice. E nós não, é 30 anos. Agora eu estou apresentando um plano de carreira para 17 anos. Então o soldado, 5 anos no cargo, é promovido. Depois 4 anos, terceiro sargento, 5, 4, 3 e 2. Isso dá 17 anos. Seria o mais próximo que a gente pode chegar para poder fazer essa equivalência. Em relação ao plano de saúde, o ideal
um hospital das Forças Armadas, um hospital da Segurança Pública, com o dinheiro do fundo que é nosso, e não para bancar salário de médico e enfermeiro aposentado, que nem tá mais trabalhando para a sociedade. Então, o ideal é exatamente o hospital unificar. Nós temos uma policlínica da Polícia Civil, bombeiro, PM, unifica tudo em um só, junta despesa, vem do mesmo bolo o dinheiro, e atende todo mundo. Concordo. Né? É uma boa ideia. Boa noite. Boa noite. Deputado Fraga. Eu tive o prazer de trabalhar com sua sobrinha, uma pessoa muito educada, um excelente policial. Muito obrigado. Quem sabe o senhor me devolve. Mas, olha só, eu tenho um irmão que é policial militar. Ele é cabo, né? Uhum. E justamente o que eles sentem é esse intertício. Por quê? Ele tem um amigo, meu irmão, que ele é cabo há 20 anos, entendeu? Então, agora que ele virou sargento. Então, e o que os agentes de polícia se ressentem, se o senhor for governador, e talvez o senhor podia pensar nisso, é justamente que eles não querem ser igual a um soldado. Por quê? Porque o soldado ganha menos que ele. Agora, do jeito que a nossa situação está, sinceramente, daqui a pouco nós vamos ter que pedir equiparação com os oficiais da Polícia Militar, porque a gente não ganha auxílio moradia, entendeu? Nossa situação está muito humilhante. Eu tenho o Major Naves, que é um parceiro, a gente trabalha em parceria lá no Lago Norte, e ele fala, não, a gente concorda que o salário de vocês está muito defasado. O nosso está ruim, mas o de vocês está péssimo, né? 10 anos sem aumento. 10 anos sem aumento. Então, se você pudesse ver essa situação com carinho de não botar os agentes de polícia como soldados, que eles se sentem humilhados, quem sabe, né, a gente conseguia mais adeptos aí para a sua campanha. Tá bom? Temos que pacificar. O governador fazer um decreto e promover todo mundo. E equiparar de uma vez só e acabar com isso, Fraga. Você tem a caneta. Você promove todo mundo, vira todo mundo, né? Os soldados, vai todo mundo ao nível de agente, fica todo mundo feliz. Você vai ter a caneta, é só querer. Temos que encontrar uma maneira. O problema todo é o que eu disse das culturas e a legislação. Nosso sistema é piramidal, é meio complicado. Existe lei federal que fixa o efetivo de cabos, de soldados, de sargentos. Então, nós temos que fazer uma reclassificação, é mais complicado, pode ter certeza. Mas nós vamos buscar um entendimento. Pois não, doutor? Boa noite. Prazer recebê-lo aqui na nossa casa, né? É a primeira vez que eu encontro com o senhor aqui na nossa casa, então é um prazer. E com relação a essa questão, eu já estou na Polícia Civil há muitos anos, eu estou aqui só na Polícia Civil. Em dezembro, agora são 32 anos. E foram inicialmente 3 anos na Polícia Militar. Então, o total de polícia, agora em dezembro, dia 1º, são 35 anos. Então, assim, eu tenho muito carinho pela Polícia Militar, trabalho sempre em conjunto, lá na nossa área, que é a 3ª Delegacia de Polícia, a gente não tem essa dificuldade, a gente trabalha juntos. O Major Gabriel, que teve até pouco tempo lá comandando, o último, né, porque troca bastante, mas a gente tem feito assim, um excelente trabalho e eu acredito que a comunidade está bem satisfeita com esse trabalho conjunto, Polícia Civil e Polícia Militar. Agora, com relação à questão, quando a gente ouve falar que vai haver essa equiparação e que o nosso agente vai ser equiparado ao soldado, veja só, o soldado, ele não vai ser soldado a vida inteira. Ele vai para cabo, sargento, né? Depois subtenente e vai prosseguindo. E ele tem essa carreira, né? Que eu acho que pode chegar até major ou pode chegar até coronel, tenente-coronel. Pode chegar até major. Agora, imagina o nosso policial, não. Ele entra como agente de polícia e, se ele permanecer na instituição, ele vai aposentar agente de polícia. Ele não muda, né? A não ser que nós tivéssemos assim, uma graduação que nós não temos. Então, quando o policial ouve realmente falar que ele tem que parar o soldado, ele fica extremamente aborrecido. Mas eu nunca ouvi esse comentário da gente equiparar o agente ao soldado. Sabe por que eu estou falando? Hã? É o que nós estamos ouvindo. É o que está falando. Ué, mas se a história é que sempre o soldado ganha menos que o agente, como é que eu quero equiparar o agente ao soldado? É o contrário.
Sim, tudo igual. E é isso que está trazendo toda essa celeuma. É uma questão de hermenêutica, Exatamente. Então, assim, só para esclarecer o porquê dessa questão, para a gente poder clarear isso. E a outra questão é com relação ao TCO. Exatamente. Aí nós não teríamos esse problema. Agora, com relação ao TCO. Lá na terceira delegacia, eu sou a delegada-chefe, e eu tomei para mim toda a responsabilidade de fazer o TC. E eu tenho trabalhando comigo 3 policiais e a gente faz todos os TCs lá. Quando a Polícia Militar começou a lavrar o TC, o que aconteceu? Eu imaginei o seguinte, ela está lavrando o TC, então, de lá, do Judiciário, de volta para a Polícia Militar. E isso não está acontecendo. Então, a minha mesa, semana passada, estava com uma pilha de TCs que foram lavrados pela Polícia Militar, pedindo para que nós prosseguíssemos em situações que ficaram faltando. E aí eu pensei, gente, mas isso não está... a questão da celeridade, né, o princípio do TC, não está ocorrendo, uma vez que esses procedimentos estão retornando para a delegacia. E onde eu vi o maior problema? Principalmente no uso de substâncias entorpecentes, de drogas. Então, essa questão, eu não sei onde essa droga está sendo colocada, e o juiz me devolve aquilo pedindo para que eu oficie a Polícia Militar, para que ela me encaminhe a droga, para que eu mande a droga para o Instituto de Criminalística, não é? E apresente um laudo formal para que seja devolvido. E outras questões que eles têm questionado. Eu passei 6 anos, talvez eu tenha sido hoje, eu acredito, a delegada mulher que mais tempo trabalhou numa delegacia de tráfico de drogas. E o que eu observo nessa questão, e eu estou falando especificamente de um crime que me preocupa muito, porque vem subindo assustadoramente a quantidade de usuários de drogas, de todas as drogas aqui no Distrito Federal. E daí, para o cometimento de outros crimes, é um pulo, né? Isso leva a aumento da criminalidade. Então, com relação ao tráfico e uso de drogas, quando a gente está fazendo investigação, o usuário, ele é extremamente importante para a gente, porque a gente conversa com ele, a gente faz um dossiê, e dali a gente consegue saber onde que ele conseguiu a droga, de onde está vindo a droga. É uma investigação que, muitas vezes, tem início com o usuário. Então, quando isso está sendo lavrado direto pela Polícia Militar, especificamente esse tipo de crime, eu perco isso, entendeu? Então, assim, eu estou comentando porque essa é a prática, e quando os problemas começam a surgir, é onde a gente começa a ver onde é que estão os problemas, e será que isso é bom? Será que não é? Será que é a melhor forma? Então, eu estou trazendo, não estou questionando, eu estou comentando e trazendo ao conhecimento aqui, eu acredito, na maioria, o que nós que estamos na ativa estamos enfrentando com a lavratura do termo circunstanciado. No meu entender, nem poderia haver. Se tem apreensão de entorpecentes, não tinha que estar no TCO. Não sei. Aí realmente não tem como dar prosseguimento a isso aí. Ela tem razão. Né? Ela tem razão. Coronel, queria agradecer, né? O senhor tem um compromisso, acabou de me informar. Queria abrir a palavra para o senhor para fazer alguma consideração final. O coronel disse que tem um compromisso. Paulinho, eu estou com esse tal de voto, é difícil demais, Paulinho. Eu tenho que correr lá para onde é que é, coronel? Recanto da Zema. Pertinho. Vai dar. O Rossi também estava querendo fazer uma pergunta. Rápido, gente, acelera aí. Porque, assim como a doutora Cláudia, eu recebo na minha delegacia o TC, onde eu tenho que fazer um novo registro de ocorrência, eu tenho que fazer toda uma análise novalente, e um dia desse eu recebi TCs com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, porque o autor do fato não tinha direito à transação, ele foi denunciado, e eu tive que capear um feito que já tinha denúncia oferecida. Então, a questão do TC, ela parece muito simples, mas não é. E a questão, essa questão da equiparação Polícia Civil, Polícia Militar, eu fico muito à vontade de falar, porque eu fui agente da Polícia Federal, fui oficial da PM há 11 anos, e estou na Polícia Civil há 20.
Hoje, para eu ganhar o que ganha um coronel full da minha turma na reserva, eu tenho que estar recebendo bônus de permanência e tenho que estar ganhando uma gratificação no cargo comissionado. Senão, eu não estaria. Então, essa questão da Polícia Civil ter um salário muito melhor e todo mundo quer ganhar como a Polícia Civil, já foi há muito tempo atrás. Hoje eu estou quase querendo voltar para a minha turma da PM, porque a coisa lá está bem melhor do que aqui. Então, isso é um assunto delicado e que a gente tem que tratar com muito cuidado e com olhar com lupa. Desculpa essa observação. Tá certo. Eu concordo. O problema todo é que ficou aquela cultura em que os senhores tinham aquele salário, né, melhor do que o policial militar e bombeiro, e é verdade, 10 anos sem um reajuste, com a perda da paridade, realmente houve essa aproximação. Coronel, me permita, não vamos criar uma polêmica agora no final da reunião, mas me lembrei aqui, só para uma questão de justiça daquilo que eu ouvi nas outras conversas com os outros candidatos que nós tivemos aqui. Me permita, eu não sei se eu estou enganado, mas pelo que passou para mim com as outras colocações, inclusive eu não estou aqui defendendo um candidato ou outro, tá? Apenas por uma questão de justiça, porque eu acho que tem que ser esclarecido. Quando você citou o nome do candidato Rosso, quando ele esteve aqui, né, especialmente você falou Rosso, ele teria falado que daria o aumento no dia 1º. Eu me lembro, pode ser que eu esteja enganado, o que o Rosso fez o comentário, não só ele, mas os outros que aqui tiveram, é que nós sabemos que uma mensagem dessa implica numa demanda muito grande. Né? Não é simplesmente falar que vai dar um aumento. Né? A medida provisória que tem que ser encaminhada para a presidente da República, vai depois para a Câmara e etc, etc, etc. Então, o que eu me lembro, que o candidato Rosso, e talvez os outros colegas, mas eu estou especificamente o Rosso, porque foi citado, ele teria nos falado aqui que ele, no primeiro dia de governo, ele levaria a mensagem. Ele não falou que daria o aumento no dia 1º, só para uma questão de colocação, que ele, ao menos eu não sei se os colegas estão de acordo. Eu me lembro que ele falou o seguinte: eu vou, inclusive, antes do dia 1º, vou pegar vocês vão preparar uma mensagem junto conosco, pegar a mensagem junto conosco, na transição, e no primeiro dia do governo, eu irei na presidência da República e convido os senhores que me acompanhem lá. Então, para uma questão de colocação, eu me lembro que eu acho que foi isso que foi falado. Muito obrigado. Muito bem, Paulo. Coronel, por favor, as considerações finais. Muito obrigado. Hein? Eu que agradeço a oportunidade. Quero insistir em dizer que eu não sou inimigo da Polícia Civil, ao contrário, sou um policial e, assim como os senhores, todos nós precisamos defender a sociedade, que é o nosso patrão maior. Agora, evidentemente, que lutamos todos nós por nossos interesses e que são, evidentemente, benéficos para toda a nossa categoria. Então, não me tenham como inimigos. Vocês podem ter até preferência por outro candidato, mas dizer que voto em Fraga porque o Fraga é PM, eu acho uma grande injustiça. E até arrisco a dizer o seguinte, tá? Eu sei a dor que vocês sentem. Os outros candidatos talvez não saibam, porque não sabem o que é ser policial. Eu sei. Vivemos em mundos diferentes? Acho que não. Vivemos no mesmo mundo. Né? Então, eu sei o que é ser um policial, o que é lutar contra um ordenamento jurídico injusto. Talvez os outros não tenham essa mesma vivência. Né? Eu continuo dizendo que quero a união das polícias, não vejo como tratar os iguais de forma diferente. Nós não somos diferentes, nós temos legislações diferentes, mas os nossos objetivos, o nosso inimigo é comum. O nosso inimigo está lá fora, matando as pessoas, assaltando. Esse é o nosso inimigo. Esfaqueando. Não conhecia realmente a portaria do comandante-geral, até acho estranho, porque eu não queria entrar no mérito da discussão do TCO, até mesmo porque isso está sendo decidido na justiça. Não é isso, Paulinho? É a justiça que vai decidir. Exatamente. Então, não podemos ficar com esse...
A última notícia que eu tive dele, que eu perguntei a ele o que estava acontecendo, porque recebi uma demanda de um delegado, amigo meu, ele falou, não, Fraga, teve realmente algumas coisas, nós tivemos uma discussão, onde o Eric acusou que os TCO estavam mal feitos, e aí eu fiz o desafio para ele me trazer para mim consertar. A doutora acabou de dizer que tem um monte lá. Então, isso foi até levantado, os senhores não tomaram conhecimento, mas chegou a esse nível de discussão, que na frente do juiz, parece, do desembargador e tal, aí disse, então se entrega um TCO que foi feito de forma errada, que aí eu retiro tudo que eu estou dizendo. Quer dizer, eu não sei, não posso também avalizar esse tipo de coisa, porque eu não participei. O fato é que, se a coisa avançar, é evidente que nós temos que ter um preparo melhor para o policial, para fazer os termos circunstanciados. Senão não vai adiantar absolutamente nada. E, é isso que eu vou pedir a ele. Calma, nessa hora, muita calma. Então, senhores, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Só quero dizer isso, eu não sou melhor do que nenhum dos outros candidatos. Nenhum. A única diferença, essa existe, é que se eu falar que vou fazer, eu faço. Eu não vou mentir para ninguém. Quem acompanha a minha vida sabe que eu sou uma pessoa muito decidida nas minhas posições. Quando é. Quando não é, eu não falo nada para agradar as pessoas. Eu falo aquilo que a minha consciência vai me permitir chegar em casa e dormir sossegado. Quero o melhor para a minha cidade. E a minha cidade precisa de 2 polícias unidas para combater a violência que já está passando dos limites. Muito obrigado, boa noite a vocês. Declaro encerrada a AGE.